Opa, vocês estão bem? Que bom, vídeo novo no canal do Soberano Marcial Eterno. Mas antes de partir pro vídeo, deixa seu like e do ladinho tem um sininho de notificações. Ative ele para você não perder nenhum conteúdo desse canal. Comente o que tá achando da obra e se for novo por aqui, se inscreve no canal para fazer parte da nossa grande família e partiu rumo aos 50 mil inscritos. No último vídeo vemos o príncipe mais novo erguendo sua espada e perguntando a seu pai se era qualificado para liderar os milhares de quilômetros de Chanshui, deixando seu irmão mais velho, bem como a majestade imperador, sem palavras. O avô do nosso protagonista diz que a terra abaixo dos céus pertencem a eles. Nessa hora, seu amigo que foi curado pelo seu neto grita dizendo para a majestade abdicar de seu trono. E seu exército segue seu coro, fazendo o som espalhar por toda a cidade. O príncipe mais velho pergunta o que era isso. Será que seu irmão mais novo estava tentando iniciar uma revolução? Mas o príncipe mais novo simplesmente diz que seu pai, Vossa Majestade, tem feito muito para o país. Essa era a hora que ele deveria cuidar bem de sua saúde. E, como seu filho mais excelente, ele deveria estar preocupado e ajudando a governar o país, fazendo o príncipe mais velho bufar e debochar dele perguntando quem acreditaria que ele era o filho mais excelente de Vossa Majestade. Então, o príncipe mais novo faz uma carinha muito séria e fala quem ousa não acreditar em mim. Então, alguém do fundo da plateia grita eu, fazendo todos exclamarem quando olha para essa pessoa. Na verdade, era um grupo de alquimistas que tinha acabado de chegar. O príncipe mais novo grita assustado. Era o Lord Zhang e o Lord Shuhan, que tinha acabado de sair de seu isolamento. O Lord Zhang diz que o príncipe mais novo estava sendo muito implacável mesmo, deixando ele sem palavras. Ele chega perto de sua majestade e o cumprimenta. Nessa hora, sua majestade pergunta para ele quem eram essas pessoas que caminhavam com ele. Então, Lord Zhang apresenta o alquimista careca ruivo como um alquimista do Império da Chama do Crepúsculo. Ele era um refinador do 4º grau. E o gordo apenas ri. Ele também apresenta Lord Hang Shen, que era apenas um refinador de 3º grau e também era discípulo do Gordola. O garoto saúda sua majestade todo educadinho. Nessa hora, ele apresenta um outro figurante, que era um refinador de 3º grau que também saúda sua majestade. E por último, ele apresenta o seguidor do discípulo do Gordão. Era um grão-mestre marcial do país da Chama do Crepúsculo. Todos, vendo essa apresentação, ficam em choque. Eles pensam que um refinador de 4º grau e um grão-mestre marcial são seres que todos admiram, e um deles ainda era discípulo do Lord Yang. Nessa hora, o grão-mestre marcial percebe o avô de nosso protagonista. Ele encara o velhote e envia tipo uma energia para ele, fazendo o velho exclamar em choque. Enquanto o avô do nosso protagonista tremia e limpava o sangue, o Gordola Ruivo diz que não precisava de uma apresentação assim como se fosse um estrangeiro. Ele era apenas um alquimista que veio enviado para emitir emblemas e começa a rir. Ele diz que ontem teve um exame e Lord Zhang e Lord Shu foram aprovados na avaliação do 4º grau. Eles finalmente se tornaram refinadores de 4º grau das associações dos alquimistas, fazendo todos exclamarem em choque quando descobre que os dois evoluíram para refinadores de 4º grau. O imperador pergunta se isso era verdade, e Lord Zhang diz que apenas teve sorte. E nessa hora, o príncipe mais novo fica abismado. Ele tinha a vitória em suas mãos e estava apenas esperando seu pai abdicar do trono, mas agora ele não tem mais certeza de nada. O imperador era só alegria. Depois de muitos anos, Lord Zhang finalmente conseguiu evoluir. Isso era muito bom para o país. Nessa hora, Lord Zhang pergunta se sua majestade lembra de quando ele conheceu e começou a seguir quando tinha 12 anos. Seu maior desejo nessa vida era continuar pelo caminho da alquimia. Cerca de 10 anos atrás, ele começou a sentir um senso de incapacidade. Pensou que teria que ficar no 3º grau pelo resto de sua vida. Ele nunca imaginou que os céus estavam cuidando dele e que poderia alcançar um outro nível depois de velho. O imperador estava feliz. Ele tinha acabado de conseguir mais 50 anos de vida de repente. É uma pena que o mesmo não está longe de seu fim e não estará ali para testemunhar a glória de seu amigo. O alquimista ruivo careca parabeniza sua majestade. Se Lord Zhang e Lord Shu estiverem dispostos a ficar em Chanshui, ele então se tornará um país diretamente superior sem ter que passar e lutar por esta posição, fazendo o imperador gritar o nome de seu amigo alquimista e agarrar sua mão com força. O mesmo diz para sua majestade não se preocupar. Ele ficaria em Chanshui pelo resto de sua vida. Afinal de contas, o Lord Yuxion, a pessoa a quem ele era mais grato, estava em Chanshui. Como ele poderia ousar deixar esse lugar?
Nessa hora, o imperador se pergunta incrédulo quem era Lord Yuxion. Nessa hora, o alquimista diz, exato, Lord Yuxion, a razão pela qual eu e o irmão Shu conseguimos avançar foi graças às suas orientações, fazendo todos no recinto se perguntarem quem era esse tal Lord Yuxion. Existe alguém assim em Tianshui? Nessa hora, até mesmo o careca ruivo pergunta quem era esse tal mestre secreto de Tianshui e pede para seu irmão o apresentar e deixar ele saudar esse grande mestre. E seu discípulo diz que também gostaria de conhecê-lo, um ser capaz de ajudar 2 refinadores de 3º grau a avançar com apenas uma orientação não seria pouca bosta. Os 2 refinadores se encaram e entram em um consenso, então eles gritam, Lord Yuxion, você está presente? Eu, Zhang Guifeng, agradeço aos seus ensinamentos generosos. E ao seu lado, o Lord Shu Han faz a mesma coisa. Só que um silêncio recai sobre todos, e ninguém se prosta a dizer que era esse tal Lord Yuxion. Nessa hora, o pai do nosso protagonista nota a semelhança entre o nome das 2 pessoas que esse velho estava gritando. E nosso protagonista nem espera ele terminar o que estava falando e sai andando, dizendo que iria lá em cima apenas dar uma pequena resposta para esses 2. Fazendo seu pai se perguntar incrédulo se era isso mesmo que ele estava pensando. O prota sai andando, dizendo que foram a capacidade dos 2 que o fizeram ser promovido. Seus fundamentos eram muito fortes, ele fica envergonhado por receber tal agradecimento, fazendo todos no palco ficarem em choque. Com certeza, nosso protagonista era um ator. Enquanto nosso protagonista subia no palco, alguém grita que possuir o mesmo nome não significava ser um mestre. E outra pessoa pergunta o quão sem vergonha era essa criança que caminhava para cima. E seu pai, mais incrédulo ainda, pensa que seu filho talvez estava sobre alguma substância tóxica. Seu avô pousa na frente dele na rampa que ele subia e diz para ele parar com cena num evento tão importante como esse. E pensa que seu neto era um idiota, como ousava fazer uma brincadeira dessa. Até mesmo um grão-mestre teria problemas ao irritar um refinador de 4º grau. E manda o garoto sumir dali. O prota simplesmente, como se não fosse nada, fala, beleza, e se vira e começa a partir, enquanto seu avô pede desculpa, pois seu neto havia batido a cabeça, e pede perdão por ele. Só que nessa hora, os 2 alquimistas saem correndo deixando o velho em choque, e pede para que nosso protagonista não vá e fique por favor, e agradece por sua amável orientação no passado. O prota simplesmente repete o que havia falado. Eles avançaram graças a seus fortes fundamentos. Eles devem lembrar que o caminho de um refinador ainda é longo. O 4º grau é só o nível de entrada. E seu avô fica coçando a cabeça incrédulo. E quando todos ouvem que o 4º grau era só a entrada, ficam em choque se perguntando se ouviram certo. O alquimista careca diz que essas palavras eram bem arrogantes. E não entende como seu irmão Zhang e seu irmão Shu foram enganados e chamam esse pirralho de mestre. Nessa hora, o figurante que estava com ele lembra do nosso protagonista e fala pro careca que era sobre essa criança que ele estava falando, que tinha um emblema falso forjado por ele mesmo se passando por um alquimista. Nessa hora, Lord Zhang diz que estava grato que o gordão careca veio de longe testar suas habilidades. Mas, se ele ousar desonrar nosso protagonista, cortaria laços com ele imediatamente. E o Lord Shu diz que foi ele o único que deu o emblema para nosso protagonista, como ele poderia ser forjado. Se não fosse os limites da Associação de Alquimistas de Tianshui só ser capaz de emitir um emblema de 2º grau, com certeza o protagonista estaria acima do 4º grau, fazendo os 2 figurantes exclamarem em choque. Nessa hora o careca já estava muito irritado que as veias saltavam em sua testa. Como 2 refinadores de 4º grau puderam ser enganados por uma criança, isso era muito engraçado. O figurante diz que conseguir um emblema forjado ou por trapaça, de acordo com a lei, significava execução no ato. E também, o mestre da Torre de Alquimistas enfrentaria algumas consequências por isso, fazendo o mestre da torre começar a arregaçar as mangas para espancar esse figurante de merda. Só que o protagonista impede os 2 e pergunta para o figurante se ele estava realmente dizendo que seu emblema de 2º grau era falso. E o mesmo concorda com essa afirmação. O prota diz que isso era ótimo, ele irá enfrentar o cara em uma competição. Se ele perder, isso significava que o emblema dele era falso em vez do nosso protagonista. O figurante já estava se tremendo todo de raiva, não vai morrer que nem o outro, hein? E diz que o pirralho estava ousando competir contra ele. O prota diz já que ele estava tão confiante, uma aposta seria perfeita. E o gordola pergunta que tipo de aposta seria essa.
O perdedor terá que enfrentar o exército inteiro, todos os estudiosos e oficiais, e se ajoelhar e reverenciar o outro 3 vezes. Em adição, se eles se encontrarem novamente em público no futuro, o perdedor deve se curvar e abrir caminho para o outro. Além disso, esse figurante de merda aproveitou de sua família por muitos anos, então os objetos de valor que ele ganhou também devem fazer parte dessa aposta. E diz que o carequinha seria o juiz para não ter acusações depois. Assim estava bom? E deixa o figurante totalmente sem palavras. E o nosso prota aproveita disso e fala: o quê? Um refinador de 3º grau está com medinho de um garoto? E o cara simplesmente já bufando de raiva vai acabar morrendo igual o outro figurante. Diz que se era uma disputa, porque ele estaria com medo de um pirralho. Então, ele saca seu anel de armazenamento e entrega para o alquimista carequinha. E instantaneamente, os 2 alquimistas de Qianshui já sacam seus anéis de armazenamento e diz que vai prover a parte da aposta do nosso protagonista. Só que o nosso prota descarta essa opção e diz que pode pagar por ele mesmo. Não era para ninguém se preocupar. Ele apostará algo mais valioso que esse figurante. Vendo isso, o gordão careca estava pensativo. Essa criança poderia secretamente ser um mestre mesmo? Mas não importa o quão exagerado isso seja, é impossível para uma criança de 15 anos derrotar um refinador de 3º nível. Sorrindo como sempre, ele pergunta como essa competição seria. E o figurante diz que deveria deixar o garoto escolher o desafio para ser mais justo dessa forma. Olha a audácia dele. O prota diz que não há necessidade de confusão. O figurante deveria apenas escolher o assunto que ele era mais versado, que ele iria aceitar sem problemas, fazendo os 2 figurantes exclamarem em choque. O Gordola pergunta se o nosso protagonista realmente entende como alquimia funciona. Ele deveria saber das especializações diversas que existem nela. Até mesmo o próprio não conseguiria vencer o figurante em algumas áreas. Só que o nosso prota debochado, como sempre, balança a mão falando: você entenderá isso em um momento. Hoje eu só quero humilhar esse cara fazendo ele me reverenciar 3 vezes em frente a todas essas pessoas, querendo ele ou não. E o Ruivinho Careca apenas pensa na arrogância desse moleque. Então, diz que estava tudo bem e manda o figurante definir o teste. Então, depois de aguentar toda essa humilhação, o figurante já ria feito louco. Ele define a competição como refinamento de pílulas, mas é lógico que eles refinarão pílulas de 3º grau, fazendo todos exclamarem de raiva. Como um cara desse poderia ser tão sem vergonha, sabendo que nosso protagonista era um refinador de 2º grau, não teria poder para refinar uma pílula de 3º grau. Ele perderia todo o seu respeito mesmo ganhando a disputa assim. Até mesmo o Ruivinho Careca fica sem palavras, enquanto o figurante ria feito um louco. Nessa hora, o mestre Zeng chega gritando, perguntando se esse figurante queria humilhar a honra de todos os refinadores, fazendo o mesmo bufar. Se ele tinha algum orgulho como refinador, então ele deveria escolher um desafio justo contra o nosso protagonista. Nessa hora, pensando que tinha enganado o nosso protagonista, o figurante pergunta se ele estava nervoso e manda ele admitir derrota logo e se ajoelhar agora. Só que o prota tava bocejando com uma cara de que nem ligava pra ele, falando que eles deveriam começar logo. Ele estava começando a ficar com preguiça de gastar seus talentos com um macaco, fazendo o figurante se explodir de raiva, mano. Eu tenho certeza que esse cara vai acabar morrendo que nem um outro. O figurante tenta lembrar ele que isso seria uma disputa de refino de pílulas de 3º grau. E o prota aponta pra ele falando que ele não precisava repetir a sua safadeza. Ele já expôs sua moralidade para todos. Se tiver alguma outra regra, ele deveria falar logo e não tentar se fazer de estúpido depois. Fazendo o cara se explodir de raiva. Esse cara vai morrer, mano, eu tenho certeza. O alquimista careca ruivo para o figurante e pensa que eles não deveriam mais envergonhar as associações de alquimistas assim. E diz que não haverá mais regras. Qualquer pílula de 3º nível serviria. Se eles refinarem o mesmo tipo de pílula, eles irão comparar suas potências. E, se forem diferentes, eles irão comparar sua pureza. O teste começará logo e terá um limite de 2 horas. E no meio da competição, os 2 príncipes só pensavam em uma coisa. O príncipe mais novo pensava que contanto que o nosso protagonista fique ao seu lado, não importa o que o Lord Zeng pense, sua posição estará estável. E o príncipe mais velho pensa que deve pedir emprestado a habilidade do figurante para se livrar do nosso protagonista de uma vez por todas. E entre eles 2 estava nossa princesinha lindinha, que pensava em como idiota ela foi em proteger o nosso protagonista na academia enquanto ele escondia sua força. Antes de começar a competição, o figurante debocha perguntando como um refinador falso vai conseguir fazer algo. Ele diz que vai refinar uma pílula de Buda de 7 voltas e pede os ingredientes.
O gordinho diz que essa é uma boa pílula para medir e demonstrar suas habilidades de refinamento. Depois de entregar os 3 conjuntos pedidos pelo figurante, ele pergunta o que nosso protagonista vai fazer, e pensa que nessa idade ser capaz de refinar uma pílula de primeiro grau já o tornaria o gênio número 1. O prota diz que irá fazer o mesmo que o figurante, assim ficaria mais fácil de comparar, só que ele precisará de apenas um conjunto de ingredientes, fazendo o figurante exclamar em choque. O Gordola diz que ele deveria ser ao menos razoável quando for brincar assim. As técnicas de refinamento são misteriosas e imprevisíveis. Até mesmo o próprio Gordão não ousa dizer que com apenas uma tentativa seria o suficiente para fazer. E o prota olha para ele debochadamente e diz: se eu fosse ruim quanto você, eu também não ousaria. E nessa hora, o Gordão já estava irritadíssimo que as veias subiam na sua cara. Ele simplesmente joga o conjunto de ingredientes pro nosso prota e diz que estava certo. Ele queria ver como o orgulho desse pirralho o traria à derrota. O figurante, após ouvir isso, fica mais feliz. O pirralho era um tolo por querer apenas um conjunto. Ele estava praticamente cortejando a derrota. E tira seu tripé de refinamento para fora. Era um verdadeiro tripé de terceiro grau. Parece que o figurante gostava de colecionar tesouros. E ouvindo o Gordão falar isso, o figurante ri. Ele teve que gastar muito para ganhar esse carinha. Nessa hora, todo debochado, ele diz pro nosso protagonista perder feliz, pois ele conseguiu ver seu precioso tripé. E o prota simplesmente chama ele de louco. Vendo isso, o figurante pensa que ele não pode deixar o garoto levar a melhor sobre ele. Talvez ele apenas esteja tentando o deixar nervoso para confundir seu refino. E disse pro nosso protagonista que não estava nem um pouquinho nervoso, estava na verdade rindo à toa. E o prota debocha dele mais uma vez, dizendo que ele estava rindo mesmo depois de ser chamado de louco. Com certeza ele tinha ficado birutinha. O figurante, que não aguentava mais, grita, mandando ele parar com essas besteiras. Se ele era tão bom assim, era para provar com suas habilidades. Então, o figurante começa a fazer seu show de malabarismo de refino. Então, ele usa um fogo espiritual, arrancando elogios do Gordão careca, que diz que esse era o fogo do lobo verde demoníaco. Esse figurante realmente era rico. O figurante, ouvindo isso, começa a rir, então ele pensa que estava dando o maior show. Ele se vira para ver se o nosso protagonista estava surpreso e fica incrédulo, e pergunta o que o pirralho estava fazendo, quando vê que o nosso protagonista estava sentado comendo uma banana. Eles não estavam competindo, mano. Ele implora para o mestre, que estava de juiz, fazer alguma coisa. Ele estava apenas perdendo o tempo. E o prota pergunta se o cara tinha ficado senil, mano. O tempo de limite era de 2 horas. Ele não pode relaxar um pouco e comer umas frutas para recuperar sua energia? O alquimista careca pede pro figurante concentrar nele mesmo. E o figurante estava se descabelando. Ele ia deixar o protagonista jogar seu joguinho agora e queria ver quando ele perdesse. E o prota simplesmente manda ele ficar chill. Ele estava realmente ficando louco. O figurante feito louco se concentra em seu refino usando todo o seu poder e ordena que a pílula suba saindo do tripé. Ele começa a usar sua energia espiritual para condensar a pílula, mano. Então todos começam a contar as voltas para terminar de fazer uma pílula de terceiro grau. Faltava apenas uma volta para o figurante ter sucesso. Ele estava a um passo e já ria, pensando que hoje o dia estava bom para ele. Ele ia conseguir na primeira tentativa. Mas nosso protagonista usa seu Mangekyo Sharingan. O gordinho careca percebe alguma coisa e olha para ele assustado, mas o prota estava simplesmente sem fazer nada. Como não viu nada, ele se pergunta o que estava acontecendo. E o figurante também se pergunta o que aconteceu, que seu poder de alma se dispersou de repente. Por que aconteceu isso? O gordão continua olhando para o nosso prota, que ri à toa. Será que ele tinha errado em algo? Como ele pode fazer encrenca com um cara como ele observando tudo? E nessa hora, simplesmente chama o seguidor de seu discípulo, que chega e dá um golpe na pílula, arremessando ela para longe, que explode de uma vez. O príncipe e a princesa, junto com o avô do nosso protagonista, ficam em choque. Talvez assistir processo de refinamento não seja apenas divertido e empolgante, é perigoso demais. Se isso explodisse perto de todos, eles morreriam oficialmente. O figurante estava incrédulo, gaguejando, e o prota chama ele de idiota. Correu, e agora estava no mesmo lugar que nem ele. Nessa hora, o carequinha disse que os dois não tinham muito tempo sobrando, eles deveriam gastá-lo com sabedoria. Então o figurante volta a preparar todos os ingredientes correndo. E o carequinha pergunta se nosso protagonista só ia assistir do início ao fim. E nessa hora o prota fala: quem disse isso? E levanta. Ele diz que vai abrir os olhos de todos. Olhem atentamente.
Os figurantes ficam em choque e os seus servos e os alquimistas de Chanshui ficam empolgados. Nessa hora, em vez de começar a refinar, o prota começa a fazer alongamento e todo mundo exclama em choque e até um corvo passa chamando todos de idiota. Ele disse que estava certo, agora que já se aqueceu era hora de refinar. E o figurante vem correndo perguntando se ele queria usar seu caldeirão de pílulas, assustando o figurante que competia com ele. Era um caldeirão roxo de 3º grau. O nível das pílulas também era definido pelo nível dos seus equipamentos. Aquele caldeirão com certeza era melhor que o dele. Só que o prota simplesmente disse que não precisava disso. E ouvindo isso, o figurante começa a tremer. Se ele não queria um caldeirão de 3º nível, com certeza ele estava escondendo um de 4º. Mas isso era impossível. Mesmo ele não tinha um como um garoto poderia ter. Alheio a esses pensamentos, o protagonista perde ao alquimista gordinho 10 pedras de classe alta. Tudo que ele tinha estava em suas mãos, deixando o carequinha em choque. Esse jovenzinho estava querendo realmente arrumar encrenca. Quanto tempo ele pretende perder? Com certeza perderia e inventaria uma desculpa. Só que como ele era o juiz, não tinha como esse garoto fugir das consequências. Ele queria ver que tipo de carta ele tem na manga no final de tudo isso, e entrega as pedras para o nosso protagonista, que enquanto ela vinha para sua mão, ele já despedaça todas. Então ele faz uma pose foderástica e começa uma matriz embaixo de seus pés. O gordinho, careca, pergunta o que ele estava tentando fazer. Isso era algum truque? E seu discípulo exclama assustado. E ele fica em dúvida de por que seu discípulo estava tão assustado com isso. Mas antes de falar, o capítulo chega ao fim. Esses eram os métodos misteriosos de refinamento que nós só vamos ver no próximo capítulo. Então foi isso, família. Se você gostou desse vídeo, eu só peço que você deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificações e comenta aí o que você tá achando. Eu vou ficando por aqui, espero ver vocês em breve. Até lá, fiquem bem. Falou, falou e falou! Não se esqueça que o grupo de membros está aberto por R$5. Você me apoia me deixando hypado para trazer muito mais vídeo para vocês. Eu fui!